naquilo, na verdade, que simbolizava a presença de Deus, que era a arca. E a pergunta que a gente se faz como leitor, lendo, é: por que que Uzá morreu? E a pergunta que eu me fiz no momento que eu li e passei por essa passagem novamente é: como que eu estou tratando a presença de Deus? Será que a maneira que eu estou tratando a presença de Deus é da maneira que Uzá tratou? Vou chegar mais para frente e vou falar a questão da reverência, do modo como ele tratou. A gente tem que entender que a arca, ela simbolizava a presença de Deus, a governança de Deus e a santidade de Deus. Isso descrito no livro de 1 Samuel capítulo 4, diz que a Arca da Aliança ela havia sido capturada pelos filisteus. Só que, lendo um pouco mais adiante, a gente vê que ela foi devolvida e ela passou 20 anos na casa de Abinadab. O detalhe é que ela passou 20 anos esquecida na casa de Abinadab. E isso pode nos trazer a pensar algo muito profundo, porque Israel naquele tempo e naquela época, ele tinha exército, ele tinha liderança, ele tinha religião, mas ele não tinha algo que a gente considera mais importante. Ele não tinha a presença. Ele não tinha aquilo que simbolizava a presença de Deus. Hoje, trazendo, não tinha a presença de Deus naquele lugar. E se não tiver a presença, qualquer lugar, numa igreja como essa, a gente pode ter música, a gente pode ter adoração, a gente pode ter programação, mas se não tiver a presença, qualquer coisa que for feita naquele lugar, qualquer igreja ou lugar, se não tiver a presença de Deus, aquilo não vai passar apenas de uma reunião, né? Se a gente for ver, o primeiro ponto que eu quero destacar está no verso 3, que diz bem assim: puseram a arca de Deus num carro novo. E à primeira vista, isso parece algo correto, parece algo bom, porque, poxa, Davi mandou fazer um carro novo, mandou colocar os melhores equipamentos naquele carro. Eu, na minha mente, penso melhor roda, melhor madeira, melhor carruagem para carregar a presença de Deus. No momento, tinha celebração, tinha alegria, tinha Davi dançando, os melhores instrumentos, os melhores levitas tocando naquele momento. Só que existe um pequeno problema, e é um problema crucial, porque Deus já havia determinado no livro de Números, capítulo 4, como a arca devia ser carregada, como a arca devia ser transportada de um lugar para o outro, como ela devia ser carregada pelos levitas, ela devia ser carregada nos ombros e com varais. Tá? Trazendo aqui, no momento, eu fiz uma analogia com um curso que eu faço. Por quê? Porque lá, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a boa intenção, ela não anula a violação da lei, tá? Ah, mas como assim, Mateus? Eu quero que você imagine o seguinte. Imagina que existe alguém no tribunal e fala para o juiz: Excelência, eu fiz dessa maneira aqui, porque eu sei da maneira como estava descrita na lei, tenho total consciência, mas eu fiz dessa maneira porque eu achei que, na minha visão, era o jeito certo. Só que assim, eu imagino o juiz respondendo para ele: a lei não funciona com base naquilo que você acha, mas ela funciona naquilo que foi estabelecido. Para a gente, é a Constituição Federal de 1988. Só que, disso para o direito, para nós cristãos, é a Bíblia. É aquilo que está na nossa mão, é aquilo que a gente carrega no nosso braço, é aquilo que a gente abre todos os dias, né? E o que eu quero dizer? Davi, ele tinha ali boa intenção. Só que Deus, ele já havia determinado, já tinha dado uma norma como aquilo deveria ser feito. E eu quero dizer, se nem no tribunal dos homens a nossa vontade ela é prevalecida, porque perante a vontade de Deus a gente acha que a nossa vontade ela pode prevalecer. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, com a força do nosso braço, e às vezes esquecemos da presença de Deus, esquecemos de estarmos em santidade com Deus. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, que percebi também no versículo, e até anotei, é o perigo da familiaridade, eu acho que eu falei certo, da familiaridade com o sagrado. Como a gente percebe, a arca passou 20 anos na casa de Abinadab, e Uzá era filho de Abinadab. Uzá cresceu com a arca. Poxa, 20 anos é uma vida, é o que a gente tem a idade aqui, alguns já passaram. Só que ele cresceu com a arca. Ela estava na casa do pai dele.
E durante esse ano ele via a arca, passava pela arca, talvez quando ele estivesse limpando a casa, colocasse detergente em cima dela, como se ela fosse um apoio, como se não fosse nada. E isso traz uma reflexão de um perigo muito grande nos dias de hoje, que é o quê? A familiaridade, o costume, o se acostumar com aquilo que é para ser considerado santo e sagrado. E isso acontece hoje em igrejas. Hoje a gente vê que tem igrejas que possuem pessoas que nasceram no Evangelho, que cresceram no altar, que estão no altar há mais de anos, mas algumas perderam o temor. Por conta do quê? Daquilo que eu falei, do costume. Porque oram sem reverência, cantam, mas sem profundidade, sobem no altar, mas sem santidade. A propósito, santidade é o tema do nosso culto que vai ter dia 11. E outra analogia que eu fiz, imaginando e viajando e notei, é que durante o nosso curso a gente aprende uma coisa que é chamada princípio da competência. E o que ele quer dizer? Que nem todo mundo pode fazer o que quer. Por quê? Aqui, só o juiz pode julgar, só o procurador pode culpar e só o advogado pode defender. Essas funções, elas já existem, são pré-definidas na Constituição e no Código de Processo Civil. Só que Deus havia definido naquele momento quem poderia lidar com a arca. Somente quem? Os levitas. E essa ordem, essa lei, ela aparece na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 25, tá? Uzá tentou exercer ali naquele momento uma função que Deus não havia dado a ele. E o que acontece? Isso revela algo muito sério, porque familiaridade, ela tira o temor que a gente possui. O costume com a presença tira o temor que a gente possui. Como foi pregado aqui, eu lembro, no primeiro dia pelo Bruno, ele falou uma coisa que é muito séria e muito importante. A cada dia a gente deve renovar a nossa adoração, renovar a nossa oração, tirar as cinzas para poder colocar o incenso novo, porque aquilo que foi ontem não é aquilo que é hoje. Hoje vai ter dias que a gente vai acordar triste, vai ter dias que a gente vai acordar um pouco mais cansado do que o normal, vai ter dias que a gente vai acordar mais feliz do que o normal, e isso é normal. Só que o normal é a gente não se acostumar a estar naquela mesmice, a fazer a mesma oração. A gente tem que todo dia se santificar mais, se prostrar mais, se humilhar mais diante de Deus. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é: a santidade de Deus não depende de intenção humana. Quando os bois tropeçam, Uzá, ele estende a mão. E a primeiro modo, isso parece uma atitude correta pela parte de Uzá. Porque eu lendo, quando eu vi, eu falei, meu Deus, se eu tivesse atrás da carroça de bois e visse a arca tombar, eu, na minha ignorância, também ia acabar estendendo minha mão, porque eu não ia querer ver a arca se espatifando ali no chão. Né? E humanamente isso parece correto. Só que a gente vê no texto que Deus, ele fere Uzá. E isso diz, agora eu vou trazer aqui, isso diz que acontece por um motivo, por conta de irreverência. Irreverência, tá? E fazendo outra analogia, eu estava conversando hoje, ainda agora com o Bruno e com o Matheus, que eu tive uma aula essa semana com o professor, e ele me trouxe algo que é responsabilidade objetiva, que está presente também no nosso curso, na nossa matéria. E o que quer dizer? Isso significa que, em certas situações, a responsabilidade do ato, ela não depende somente da intenção humana. O ato em si, ele já gera responsabilidade, tá? Uzá, talvez, quando foi ter aquela atitude, ele não tivesse ali má intenção. Talvez ele não quisesse ser também desrespeitoso com Deus. Só que a santidade de Deus não é definida pela intenção humana, não é definida pela nossa intenção, porque a palavra dele mesmo diz, os planos que ele tem para nós é maior daquilo que podemos imaginar, é maior daquilo que podemos ouvir. Então, a nossa intenção com a santidade de Deus, ela não é o bastante comparado àquilo que ele tem para nós. Isso traz algo muito poderoso, porque Uzá tentou sustentar a arca. E, na época, a arca simbolizava a presença de Deus.
E a presença de Deus, ela não depende da força humana. O que eu quero trazer aqui é que Deus não depende, Ele não quer que você sustente a presença dEle, mas Ele quer que a presença dEle sustente você. Ele quer que a presença dEle nos sustente a cada dia mais. Não é nós que devemos lutar com a força do nosso braço e falar, não, Deus está comigo, então eu vou fazer aquilo porque eu consigo. Mas devemos falar, não, Deus está comigo, mas Ele que vai fazer através de mim. É eu que dependo da presença dEle, é eu que tenho que estar me humilhando, é eu que tenho que diminuir para que Ele venha crescer, é eu que tenho que continuar ali de joelhos, porque quando eu estou de joelhos, muralhas caem, quando eu estou de joelhos, orações são respondidas, quando eu estou de joelho, pessoas são salvas, quando eu estou de joelhos, pessoas são restauradas. Amém? Glória a Deus. Depois desse episódio, Davi percebe algo que mudou ali. Porque ele tentou trazer a presença de Deus de uma maneira errada. Só que quando a gente continua lendo o versículo, a gente percebe que mais tarde, lendo esse versículo, a gente vê que ele tenta fazer da maneira correta. E ele faz da maneira correta. E quando a gente vê isso, a gente percebe algo muito lindo. Por quê? Porque quando Davi faz da maneira correta, ele entra em Israel louvando, ele entra em Israel adorando, ele entra em Israel pulando de alegria. Eu imagino Davi entrando em Israel, todo mundo ali, se contagiando com a alegria que ele devia estar tendo naquele momento. E isso nos mostra que ele aprendeu uma lição muito, muito importante. Ele faz do jeito que Deus havia ordenado. E aí, a gente aprende algo, eu aprendi algo, quero passar para vocês, que é a presença de Deus, e eu acredito que Davi tenha aprendido, é que a presença de Deus, ela não pode ser manipulada, mas ela deve, vou dizer de novo, ela deve ser honrada, tá? Estou finalizando. O problema, ele não é quando o boi tropeça. O problema é quando homens tentam conduzir a presença à sua própria maneira. E eu quero deixar uma pergunta que foi feita aqui comigo para finalizar, nesses 5 minutos que faltam. Se a presença de Deus, ela entrasse aqui hoje, na mesma medida que estava na arca, será que nós, será que eu estaríamos preparados? Será que eu estaria preparado para receber? É com essa pergunta que eu quero aqui entregar a minha oportunidade, eu quero agradecer ao pastor Zimiro pela oportunidade, e com essa pergunta eu quero que vocês levem para casa, assim como eu também levei, assim como eu também estou sendo ministrado nesses 2 dias que eu recebi essa mensagem, porque antes de chegar aqui, eu fui exortado por ela. Então, essa pergunta, será que nós estaríamos prontos se a presença de Deus entrasse aqui hoje na mesma medida que ela estava presente na arca? Será que estaríamos prontos para recebê-la? Será que estaríamos prontos para o que vai acontecer no dia 11? É com essa aqui que eu entrego aqui a minha oportunidade. Amém?